Nos vídeos anteriores, a gente criou o design da página de login e fizemos a validação da tela. Nesse vídeo, a gente vai criar um componente de erro que vai encapsular a lógica necessária para mostrar os erros, fazendo com que a gente repita menos o código. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação web de controle de gastos utilizando o React com TypeScript. Eu vou criar uma pasta chamada Components que vai ter todos os componentes da minha aplicação. Agora eu vou criar uma pasta chamada Validation Error e dentro dela um arquivo chamado validationerror.tsx. Agora eu vou exportar de modo default uma função chamada Validation Error. Essa função vai retornar, por enquanto, um div com o texto erro. O que a gente vai precisar colocar nesse componente são as informações necessárias para a gente montar essa lógica aqui. Ou seja, a gente vai precisar saber se o valor do campo mudou, o valor do campo em si, a mensagem de erro e o tipo de validação que está sendo feito. Ótimo, então vamos lá adicionar essas propriedades ao nosso componente. Eu vou criar um tipo chamado ValidationErrorProps, que vai conter essas propriedades do meu componente. Eu preciso da mensagem de erro, que vai ser do tipo string. Preciso saber se o valor do campo foi modificado, que vai ser do tipo booleano. Vou precisar saber o tipo de validação, o qual pode ser required ou email por enquanto. E vou precisar saber o valor do campo, que vai ser do tipo string. Eu também vou adicionar como parâmetro o test ID que eu quero para o meu erro. Agora eu vou adicionar ao meu componente um parâmetro chamado props, que vai ser do tipo validationErrorProps. Agora eu vou criar um arquivo chamado validationError.test.tsx e vou descrever essa bateria de testes como validationError. Eu vou agora até o arquivo app.test.tsx para copiar e colar os imports para ajudar nos testes com React. Agora eu vou adicionar ao meu componente o ID de testes dele. Vamos lá criar o primeiro teste, então. Dado que o valor não mudou, então retornar nulo. Eu vou primeiro chamar a função que vai renderizar meu componente ValidationError. Agora eu tenho que passar os parâmetros que meu componente precisa. Então a mensagem de erro vai ser qualquer mensagem de erro, o hasChanged vai ser igual a falso, o test ID vai ser igual a error, o tipo pode ser e-mail e o valor vai ser qualquer valor. Agora eu vou esperar que, na página, quando eu buscar pelo ID de teste nTestID, então isso deve retornar nulo. Ao salvar, o meu teste falha. Vamos lá fazer ele passar. Eu vou verificar se o meu parâmetro tem a propriedade hasChanged igual a true. Se tiver, então eu retorno erro, se não, eu retorno nulo. Ao salvar, o meu teste passa. Show! Vamos para o próximo. Eu vou copiar e colar esse teste e mudar a descrição dele para: dado que o erro é obrigatório, quando o valor é vazio, então retornar erro. Agora eu vou mudar as propriedades do meu componente para que ele tenha o hasChanged igual a true, o tipo igual a required e o valor igual a vazio. Eu vou salvar o meu teste e isso vai dar erro. O que eu tenho que fazer é buscar por test ID e esperar que ele não seja igual a nulo. Ao salvar, o meu teste passa. Eu vou copiar e colar esse teste e vamos testar que, dado que o erro é obrigatório, quando o valor não é vazio, então retornar nulo. Eu vou adicionar como value um valor qualquer e esperar que, ao buscar pelo ID de teste error na tela, isso me retorne nulo. Ao salvar, o meu teste falha. Vamos lá fazer ele passar. Quando o componente tiver o valor modificado, eu vou verificar se o tipo é obrigatório e vou verificar se a propriedade valor é igual a vazio. Caso seja, daí eu vou mostrar o erro. Se não, eu retorno nulo. Ao salvar, o meu teste passa. Deixa eu melhorar esse código aqui um pouco porque esses ternários alinhados são difíceis de ler. Se o valor não foi modificado, então eu retorno nulo. Caso tenha sido, daí eu retorno o erro. Ao salvar, os meus testes continuam passando. Vamos lá para o próximo caso. Eu vou copiar e colar o penúltimo teste e mudar a descrição dele para: dado erro de e-mail, quando o valor é inválido, então retornar erro. Agora eu vou mudar o tipo para e-mail e colocar o valor igual a inválido. Eu também tenho que esperar que o erro não seja nulo. E com isso, ao invés do queryByTestID, eu tenho que usar o getByTestID. Ao salvar, o meu teste falha. Vamos lá fazer ele passar. Eu vou primeiro verificar se o tipo de erro é obrigatório. Se for, eu vou fazer a lógica que retorna o erro.
Caso não seja nada disso, então é um erro de validação de e-mail. Vamos lá fazer a lógica. Eu preciso usar essa função de validar e-mail tanto no arquivo app.tsx quanto no arquivo validationerror.tsx. O que eu vou fazer então é criar uma nova pasta chamada helpers e dentro dela criar o arquivo emailhelper.ts. Dentro desse arquivo, eu vou exportar a função que eu vou recortar do arquivo app.tsx. Agora eu tenho que fazer umas pequenas modificações. Ao invés de ter essa função declarada no arquivo app.tsx, eu vou simplesmente usar a função que está no e-mail helper. Para isso, eu vou importar essa função. Agora eu vou copiar essa linha e colar no meu arquivo validationerror.tsx. Eu tenho que mudar um pouco o import também. Agora eu vou somente checar se não é verdade que o e-mail é válido. Ao salvar, os meus testes passam. Show! Agora eu vou copiar e colar esse último teste e mudar a descrição dele para dado erro de e-mail, quando o valor é válido, então retornar nulo. Eu vou modificar o valor para um e-mail válido. Ao salvar, o meu teste falha. Isso acontece porque eu tenho que esperar que o componente retorne nulo. Ao salvar, o meu teste passa. Vamos agora só melhorar aqui o código do componente, porque essa linha com erro está se repetindo. Eu vou criar uma nova constante chamada error, que vai receber esse código aqui do erro. Deixa eu colocar aqui também a mensagem de erro. Agora eu vou simplesmente retornar essa constante nos dois lugares. Ao salvar, os meus testes continuam passando. Ok, os testes do componente são esses. Vamos adicionar o componente à minha tela de login. Eu vou adicionar o componente de validação de erro e vou informar todas as propriedades dele. O atributo hasChanged vem do e-mail, a mensagem de erro é e-mail é obrigatório, o test ID é email required, o tipo é required e o valor é o valor do e-mail. Agora eu já posso remover esse código aqui. Eu vou copiar e colar esse componente, mudar o valor da mensagem de erro para e-mail é inválido, o ID de teste para e-mail invalid e o tipo para e-mail. E agora eu já posso remover esse pedaço de código aqui. Agora eu vou copiar e colar esse primeiro componente de erro, onde tiver a propriedade de form e-mail eu vou mudar para password, a mensagem é senha é obrigatória e o ID de testes é password required. Agora eu já posso remover esse código antigo do erro. Ao salvar, os meus testes continuam passando e a gente consegue ver que todo o comportamento que eu tinha criado antes está mantido com essa mudança para usar o componente de erro de validação. Vamos só estilizar esse componente, porque agora ele está meio feio. Eu vou criar um novo arquivo chamado validationerror.cs e vou criar uma classe CSS chamada error que vai ter a cor de fundo vermelha e a cor da fonte branca. Agora eu vou até o meu componente informar que a classe CSS da tag de erro é igual a error e também eu vou importar o arquivo CSS que eu acabei de criar. Ao salvar, a gente vê o componente de erro estilizado. Só ficou ruim esse espaço aqui vazio. Mudar isso é bem fácil. Eu vou até o arquivo app.css e vou informar que a margem superior tem que ser igual a 10 pixels, não a inferior. Agora sim está bem melhor. No próximo vídeo, a gente vai adicionar navegação entre as páginas da nossa aplicação. A gente vai criar as páginas de home e de registrar, só para a gente ter para onde navegar e vamos utilizar a biblioteca React Navigation para poder passar de uma página para outra. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação web de controle de gastos utilizando React com TypeScript. Até o próximo vídeo.